Alunos, é com muita satisfação que estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso mini curso sobre sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, mais conhecidos como sistemas de ILPF. Bom, na aula passada nós comentamos um pouco a respeito de como o componente arbóreo ele pode fazer parte destes sistemas integrados. Nós vimos a importância do componente arbóreo, seja na produção de madeira, podendo ser utilizado também na produção de celulose, pode ser utilizado na produção de frutíferas e também como fator importante na produção animal, uma vez que o componente arbóreo ele pode proporcionar sombra, gerando conforto e bem-estar animal, e também, dependendo da espécie a ser utilizada, poder ser utilizado como uma espécie forrageira, né? E lembrando que a entrada desse componente arbóreo ela pode ocorrer de duas maneiras. Simultaneamente com as outras culturas e com a pastagem, ou de maneira sequencial, ou seja, ela pode entrar de maneira progressiva na medida que a gente avança com a implantação e o tipo de sistema de LPF utilizado. Então, o componente arbóreo é um componente bastante importante que pode contribuir no aumento, de opção, um aumento significativo de renda e benefício para o produtor rural. Então, ele é um aspecto muito importante. E hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o componente animal e outros aspectos que envolvem o uso de sistemas de LPF. Bom, como eu já falei com vocês, dentro do componente animal, é muito importante a gente poder trabalhar com esses tipos de sistemas integrados, uma vez que eles possibilitam, primeiramente, a recuperação e a renovação de pastagens, principalmente em aquelas áreas onde as pastagens já se encontram com nível elevado de degradação. E na medida que eu trabalho com componente arbóreo, essas espécies arbóreas elas podem gerar conforto ao animal, uma vez que nos períodos mais quentes do dia, o animal pode procurar abrigo debaixo da sombra dessas árvores e, consequentemente, isso vai favorecer com que esse animal ele obtenha um maior desempenho em termos de rendimento e produção. E lembrando, como eu já falei, reforçando mais uma vez, que essas espécies arbóreas elas podem ser utilizadas também como espécies forrageiras, contribuindo, portanto, na alimentação dos animais utilizados nesse tipo de sistema. Como eu falei com vocês, esse tipo de sistema são sistemas bastante dinâmicos e que nos permitem uma infinidade de opções de utilização. Com relação ao componente animal, nós podemos também trabalhar com a variada oferta e utilização de animais. Aí na foto, no caso, é possível constatar animais leiteiros, vacas leiteiras, que são submetidos a esses tipos de sistema, onde é possível constatar que essas espécies arbóreas elas contribuem na questão relacionada ao conforto animal, ou seja, gerando sombra para os animais, principalmente ali nas horas mais quentes do dia, servindo como uma área de refúgio para que esses animais, durante esses períodos mais quentes, possam estar ali presentes. Além disso, nós podemos, por exemplo, trabalhar com bovinos de corte,
Aí nós temos um exemplo de um sistema de LPF, né, um sistema silvopastoril bastante caracterizado, onde é possível constatar área de pastagens consociados com culturas de eucalipto. Mais uma vez, bovinos leiteiros, também em sistemas onde utilizam-se áreas de pastagem consorciadas com áreas de eucalipto. É possível constatar, através dessas fotos, que os animais eles tendem a pastejar com maior frequência, uma vez que nas horas mais quentes do dia, esses animais eles não têm aquele estresse calórico tão pronunciado, uma vez que as árvores possibilitam a presença de sombra. Isso faz com que os animais possam se alimentar mais vezes ao dia e, consequentemente, isso vai ser refletido na produção, seja de carne, seja de leite ou de outros produtos oriundos da produção animal. E como eu falei com vocês, são sistemas bem diversificados. Então, nós temos exemplos de sistemas onde é possível trabalhar com caprinos, com ovinos, com equinos e até, na figura abaixo à direita, com frangos caipiras. Aqui nós temos um exemplo bem característico, que é uma propriedade modelo, onde trabalha-se com sistemas integrados, silvopastoril em Pedro Canário, Espírito Santo, aqui próximo à nossa região, uma propriedade aqui no norte do Espírito Santo. E é possível a gente constatar a presença de áreas de pastagens sendo sombreadas por árvores de ninho. Lembrando que o ninho ele possui um aspecto interessante, que ele é um inseticida biológico. Então, além dele poder gerar sombra para esses animais, para esses ovinos, ele ainda consegue repelir possíveis pragas que possam surgir naquelas pastagens. Um aspecto interessante que vem sido trabalhado é que o ninho ele pode possuir um efeito antihelmíntico. O que é isso? Ele também pode ser um importante agente que auxilia no controle de helmintos presentes nas pastagens. E quando a gente trabalha com ovinos, um dos maiores problemas que nós temos relacionados dentro do aspecto sanitário de ovino diz respeito a problemas relacionados à verminose, uma vez que o hábito de pastejo desses animais é um hábito de pastejo mais rente ao solo. Então é muito comum em rebanhos tanto de ovinos quanto de caprinos nós constatarmos problemas relacionados à verminose. Então pode ser uma opção interessante essa utilização do ninho associado com pastagens, uma vez que a árvore de ninho, ela pode inibir também a incidência de vermes presente ali em áreas de pastagem. Então, tem sido aí trabalhado recentemente esses tipos de sistemas, onde trabalha-se com forrageiras, nesse caso, procurou-se trabalhar com a forrageira do gênero pânico, chamado capim aruanã, que é um capim que ele possui um porte mais baixo, dessa forma sendo interessante de ser utilizado na alimentação de pequenos ruminantes, no caso em ovinos, associado com árvores de ninho. Lembrando que o ninho, além dele propiciar o bem-estar, ou seja, geração de sombra, ele ainda possui a ação de ser um inseticida biológico, e pesquisas recentes têm apontado também que ele pode contribuir no controle de helmintos, de vermes presente na área das pastagens. Mais uma vez, foto demonstrando esse tipo de sistema. Lembrando que optou-se
em trabalhar nesta propriedade com o NIM integrado ao capim aruanã, pelo fato dele ser um capim que ele tem um valor nutricional bastante interessante e ter um porte mais baixo, que possibilita, portanto, que esses pequenos ruminantes possam se alimentar deles. Bom, deixando os componentes que podem ser utilizados em sistemas de LPF, agora nós vamos falar um pouco sobre quais são as recomendações para que a gente possa implantar sistemas de LPF em nossas propriedades. Então, antes que o produtor ele decida por qual modalidade de sistema mais adequado aos seus objetivos, é necessário que ele defina alguns aspectos que são importantes. Então, é aquela questão que nós já vemos falando desde o começo do nosso minicurso. A importância de planejarmos, de fazermos um planejamento bem feito para que o nosso sistema ele possa obter sucesso dentro da nossa propriedade. Dentro desse planejamento, algumas situações são extremamente importantes de serem realizadas. Primeiro, diz respeito a qual ou quais espécies arbóreas, agrícolas ou pastagens serão utilizadas. Então, esses aspectos são aspectos muito importantes. Eu vou estar trabalhando com os 3 componentes? Ou eu vou estar trabalhando somente com 2 componentes, como por exemplo pode ocorrer no sistema Barreirão e no sistema Santa Fé, onde trabalha-se com uma cultura agrícola associado a uma forrageira que vai ser utilizada como pastagem. Então isso vai depender bastante de quais são os reais objetivos do produtor. Qual a área da propriedade será adotado esse modelo de produção? Isso é um aspecto muito importante, né? Geralmente recomenda-se implantar esses tipos de sistemas naquelas áreas onde se encontram-se com o maior problema relacionado à degradação, seja de pastagem, onde ocorre o maior problema relacionado à degradação de solo, para que esse tipo de sistema ele possibilite uma recuperação daquela área. E lembrando que esses tipos de sistemas são sistemas que demandam, inicialmente, um aporte financeiro significativo. Então, seria interessante primeiro a gente ir fazendo a implantação desse tipo de sistema aos poucos dentro da nossa propriedade. Por isso que é recomendado trabalharmos principalmente com aquela área que se encontra com maior degradação dentro da propriedade, para que as áreas mais produtivas dentro da propriedade ela possa possibilitar o financiamento da adoção deste sistema. Qual o método mais apropriado? O método mais apropriado vai ser utilizado de acordo com a aptidão do produtor. Se for aquele produtor que tem o maior interesse em implantar, por exemplo, o sistema de plantio direto dentro da sua propriedade, ele pode estar trabalhando com o sistema Santa Fé. Se for aquele produtor que quer gerar bem-estar para os seus animais, ele pode estar implantando um sistema silvopastoril, né? Então, nós já vimos que esse tipo de sistema, eles são sistemas bastante diversificados. E qual será o método mais apropriado a ser utilizado vai depender das finalidades do produtor. Lembrando que a escolha de todos esses componentes ela deve ser bastante criteriosa, pois ao longo do sistema podem ocorrer alguns efeitos interativos, uma vez que nós vamos estar trabalhando com várias culturas consorciadas, e esses tipos de interações podem aparecer na medida que o sistema avança, podendo, portanto, ser acumulativos. Daí a importância de nós podermos trabalhar com sistemas bastante planejados, devendo respeitar as condições edafoclimáticas da região,
de quais componentes eu vou estar trabalhando. E lembrando também que devem respeitar questões mercadológicas, uma vez que algumas culturas ou alguns tipos de animais ou alguns tipos de componentes arbóreos são mais fáceis de serem comercializados em algumas regiões em relação a outras. Então esse aspecto aí do planejamento, ele realmente deve ser muito bem feito para evitar problemas futuros. Bom, dentro da implementação desse tipo de sistema, é necessário que algumas técnicas sejam aplicadas para que esse sistema ele possa ser implantado. O primeiro diz respeito ao manejo do solo em sistemas de LPF. Para que eu possa implantar esses sistemas na nossa propriedade, é necessário realizarmos uma análise solo. A análise solo ela é muito importante, por quê? Porque ela faz um diagnóstico, né? Ela vai realizar um diagnóstico de como estão as condições químicas do solo onde eu irei implantar esse tipo de sistema. Lembrando que, de acordo com as exigências das culturas que vão ser implantadas nesses sistemas de LPF, de acordo com o diagnóstico obtido na análise de solo, eu vou ter que suprir ou não nutricionalmente esse solo, de acordo com o diagnóstico nutricional realizado nesta análise. Lembrando que a análise de solo é muito importante também para diagnosticar como se encontra o pH do solo naquela área. Lembrando que o pH ele é muito importante, uma vez que o pH ideal para que a maioria das culturas possa se desenvolver está ali em torno de 6 a próximo de 7. Lembrando que pH muito ácido, né, com um pH muito baixo, ele vai inviabilizar o desenvolvimento correto das culturas, necessitando, portanto, nessas áreas, realizarmos a aplicação de corretivos agrícolas que vão possibilitar com que esse pH aumente, ou seja, tornando esse solo menos ácido. Um dos corretivos mais trabalhados na nossa região, devido à sua alta eficiência e também ao seu custo bastante reduzido, tem sido a aplicação de calcário. Então, após realizarmos a análise solo, nós vamos estar realizando um diagnóstico realmente das características químicas do solo que vai ser utilizado na implantação do sistema de LPF. De acordo com o diagnóstico, ele vai demonstrar se é necessário ou não realizarmos a correção do solo. Então, é comum em solos ácidos realizarmos a aplicação de corretivo. Lembrando que essa aplicação vai depender muito das características da propriedade. Ela pode ser feita via mecanização agrícola, aí nós estamos vendo, né, implementos onde é possível realizar essa distribuição de calcário, ou se for pequenas áreas, essa distribuição ela pode ser feita, né, a lanço. E é importante realizarmos essa distribuição de calcário com pelo menos 45 dias antes da implantação do sistema de LPF. Por quê? Porque é o tempo mínimo onde é possível que o calcário ele possa reagir, contribuindo, portanto, com que o pH do solo ele aumente, tornando, portanto, o solo menos ácido. Lembrando que, além da correção do pH, o calcário ele ainda possui alguns benefícios bastante importantes, né? Ele vai disponibilizar aqueles nutrientes que, devido à acidez elevada do solo, estavam indisponíveis para as plantas. Ele vai diminuir o teor de alumínio e manganês, que são compostos tóxicos, né? São elementos tóxicos para as plantas e que tendem a estar muito mais presentes em solos ácidos. O calcário, ele vai disponibilizar também cálcio e magnésio para as culturas.
e ele também favorece, né, o desenvolvimento de micro-organismos que são bastante importantes no processo de ciclagem de nutrientes ali no solo. Então, realmente, a utilização de corretivos agrícolas, principalmente de calcário, ela é muito importante, porque além dela corrigir o solo, ela traz uma série de benefícios para as culturas e para o solo em questão. Bom, um outro aspecto que pode ser realizado vai ser a dissecação da área, né? A aplicação de herbicida para fazer o controle de plantas daninhas. Lembrando que essa dissecação da área, ela é opcional para o produtor. Ele pode fazer esse controle de plantas daninhas também via uma aração que vai fazer com que as camadas do solo elas se invertam, contribuindo, portanto, no controle de plantas daninhas. Agora, geralmente a aplicação de herbicidas ela é muito importante, porque ela tende a ser mais econômica e tende a fazer um controle mais bem feito daquelas plantas daninhas presentes naquelas áreas degradadas. Dentre esses equipamentos, nós podemos trabalhar com alguns. Nós podemos, por exemplo, trabalhar com os pulverizadores, né, costais, utilizados bastante em pequenas áreas, para que ele possa realmente controlar o controle dessas plantas daninhas ali presentes. Aí nós temos um exemplo bem interessante de um implemento que foi utilizado, né, onde é possível pequenos produtores realizarem a aplicação de defensivos de maneira bastante eficiente, né? É como se fosse um carrinho de mão adaptado, só que em vez dele ter ali a sua caçamba, ele vai ter, né, vai levar um implemento agrícola. E vocês reparem que é possível observar que na haste principal existe a presença dos bicos de pulverização, onde vai ser realizada a pulverização do herbicida. Ou ela pode ser realizada de maneira mecanizada, né, basicamente recomendada em grandes áreas. Lembrando que em áreas declivosas tem se trabalhado bastante com a tração animal. Então nós temos um exemplo aí na figura abaixo de aplicação de herbicidas sendo realizadas movidas através de tração animal, nesse caso aí por um cavalo. Bom, após essas etapas, nós vamos realizar aqueles preparos periódicos, ou seja, vamos realizar a aração, a gradagem, né, a calagem que já foi feita, né, anteriormente. E se o solo ele estiver compactado, é interessante a gente trabalhar com a utilização de subsoladores ou escarificadores. Quando eu devo optar por um ou por outro? O escarificador ele consegue descompactar o solo que esteja compactado com uma profundidade de até 30 centímetros de profundidade. Já o subsolador ele consegue descompactar o solo em uma profundidade acima de 30 centímetros. Caso o produtor ele não tenha esses implementos na sua propriedade e queira adquirir, eu recomendo que ele adquira o subsolador, uma vez que o subsolador ele tende a ser mais eficiente, ou seja, ele consegue descompactar solos em profundidades superiores às descompactadas pelo subsolador, pelo escarificador. E aí, nós vamos realizar realmente trabalhar com plantio. Lembrando que a escolha de quais componentes, de quais espécies serão utilizadas, depende da finalidade do produtor. Aí nós temos um caso, né, onde procurou-se trabalhar com arroz consociado com eucalipto. E vocês reparem que após a colheita do arroz,
o arroz ele gerou uma quantidade de palha bastante significativa, contribuindo, portanto, na implantação de um sistema de plantio direto nessas áreas onde esses eucaliptos foram plantados. Nós já vimos os inúmeros benefícios que a técnica de plantio direto ela pode gerar para a área. Bom, dentro do plantio, os equipamentos a serem utilizados ou não também vai variar bastante, né? Nós podemos estar trabalhando tanto de forma mecanizada, como trabalhar com aqueles equipamentos que podem ser utilizados por pequenos produtores. Aí, no caso, nós temos um exemplo de uma matraca, né? Que é um equipamento bastante utilizado por pequenos produtores e que tem uma eficiência de plantio bastante interessante. Graças à matraca, a gente consegue estar regulando a profundidade de plantio e na medida que essa profundidade ela vai ser regulada, o produtor ele consegue estar inserindo as sementes nesses compartimentos e, consequentemente, realizando um plantio bastante interessante. Aí, plantios de sementes em áreas declivosas, né, movidas à atração animal. E abaixo, numa área, vocês observam onde o plantio direto ele já está implantado, é possível constatar, né, através de mecanização agrícola, utilização de tratores, o plantio de sementes daquelas espécies, daqueles componentes que vão ser utilizados dentro do sistema. Bom, após o plantio, é necessário realizarmos a colheita. A colheita também ela é bastante diversificada, né? Vai depender muito de qual que vai ser a finalidade da produção. Lembrando, por exemplo, quando eu trabalho com milho para silagem, o ponto de colheita é muito mais precoce do que quando eu trabalho com o ponto de colheita do milho grão. Então, nós temos áreas aí de milho grão já aptas a serem colhidas. E é interessante constatar que existem áreas como essa na figura abaixo à esquerda, em que optou-se por trabalhar com os 3 componentes, ou seja, é possível constatar a presença do milho associado com a área de pastagem e com plantios de árvores de eucalipto. Então, o momento da colheita ela vai variar em função da cultura que eu vou estar utilizando e de qual será a finalidade desta cultura. E lembrando que essa colheita ela pode ocorrer de maneira manual, né? Geralmente ocorre em pequenas áreas, ou pode ser realizada de maneira mecanizada, como nas figuras constatadas neste slide. E é interessante salientar que após a colheita, a pastagem ela se desenvolve, ela tem um crescimento explosivo muito grande, ou seja, rapidamente ela vai estar cobrindo o solo, tornando aquela área apta a ser utilizada como uma área de pastagem para poder estar recebendo animais, ou podendo futuramente aquela área ser utilizada na produção de palhada, na implementação de sistemas de plantio direto, como é muito utilizado naqueles sistemas que nós já vimos anteriormente, chamados de sistema Santa Fé. Bom, vamos falar um pouco sobre sistemas silvopastoril e alguns resultados de pesquisa que foram obtidos dentro desse sistema. Aqui, dentro dessas pesquisas, procurou-se trabalhar com 4 áreas. Né? Uma área no Mato Grosso, onde trabalhou-se com eucalipto associado com braquiarão. 2 áreas, né, em Mato Grosso com eucalipto associado a braquiarão. Uma área em Minas também com eucalipto associado a braquiarão. E uma área de teca, né, que é uma madeira muito utilizada como madeira náutica, porque ela é uma madeira que ela consegue receber a umidade sem que se deteriore. Então, a área de teca em São Paulo procurou-se trabalhar com teca integrado com braquiarão. Então, foi possível constatar, né, que, apesar de alguns relatos sobre queda de produção de forragem em sistemas de LPF, uma vez que
a maior parte dessas culturas forrageiras que são utilizadas são culturas muito exigentes em luz, né? São forrageiras tropicais, e a sombra ela faz com que a luminosidade ela dê uma reduzida. Em muitos casos, constatou-se que houve o quê? Houve a melhoria da qualidade da forragem sobre a copa das árvores, ou seja, perdeu um pouco em produção, mas ganhou em qualidade, né? Isso pode ser um fator aí interessante que pode compensar um pouco essa perda de produção obtido pelo maior sombreamento, a menor incidência de luz nestas áreas. Então, por exemplo, Souza e colaboradores, estudando consórcios de braquiária brisanta com espécies arbóreas, no caso IP preto, ele constatou realmente que o sombreamento ele reduziu a produção de forragem. No entanto, ele constatou que a proteína bruta e a digestibilidade aparente da matéria seca, elas se manteram, né, quando comparadas com aquelas espécies avaliadas em pastagens a pleno sol. Paciulo, por exemplo, e colaboradores, eles identificaram que os teores de proteína bruta das folhas de Brachiara decumbens, que é a popularmente conhecida aí como capim braquiarinha, aumentou-se próximo aí de 12,4% sob condições de sombreamento em relação aos teores obtidos a pleno sol, né, demonstrando realmente que o sombreamento ele pode melhorar a qualidade da forrageira. Já o bispo também, colaboradores, identificaram melhoria da digestibilidade da forrageira de pânico máximo sob condições de sombreamento moderado, de 20% a 30%. Lembrando que esse sombreamento de 20% a 30% é o máximo aceitável para que eu possa realmente trabalhar com o consórcio, com a integração do componente arbóreo aliado a espécies forrageiras que são utilizadas como pastagem. O aumento na disponibilidade de forragem em sistema de LPF, ele também foi constatado em alguns experimentos em condições de sombreamento moderado. Então, ao contrário do que achamos, é que sempre a produção ela vai cair, alguns experimentos demonstraram aumento de produção das forrageiras utilizadas como pastagem em áreas sombreadas. Então, por exemplo, em sistemas onde trabalha-se com sistemas de LPF composto por leguminosas arbóreas nativas implantadas no arranjo de 15 por 15, ou seja, mais espaçadas, observou-se maiores valores de produção de forragem nessas áreas. Isso basicamente deve se dever ao fato de que o componente arbóreo ela é uma leguminosa, né? E pelo fato dela ser uma leguminosa, ela consegue captar nitrogênio da atmosfera, fazendo com que o solo ele se torne melhor do ponto de vista nutricional. E como o espaçamento ele foi mais espaçado, nós obtivemos menor produção de sombra nessas áreas, corroborando, portanto, com que a produção das forrageiras fossem maiores. Então é preciso a gente fazer uma reflexão bastante importante entre qual o impacto negativo promovido pela sombra das árvores na produção da forragem e quais são os benefícios da sombra na redução do estresse térmico para a produção animal, né? Lembrando que isso, na medida que os animais eles estão menos estressados, eles tendem a se alimentar mais e, consequentemente, eles tendem a se tornar animais mais produtivos. E, além disso, nós temos que constatar também os outros benefícios que o componente arbóreo pode possuir, seja na produção de frutas, seja na produção de forrageiras, né, seja na produção de madeira, seja na produção de celulose e por aí vai. De uns tempos para cá, começou-se a ter mais trabalhos relacionados ao componente animal dentro desses sistemas. Por quê? Porque são experimentos bastante demorados, né, que demandam bastante tempo. Geralmente esses experimentos eles são obtidos, dados com produção animal, depois de 5, 6 anos, quando esse tipo de sistema já está
implantado, uma vez que é necessário que as árvores elas possam crescer, as forrageiras elas possam fechar completamente o solo, possibilitando, portanto, a entrada do componente animal. E de uns tempos para cá começou-se a sair muitos resultados, né, através desses sistemas, já avaliando o papel desses sistemas na produção animal. Então, por exemplo, Bittencourt e colaboradores trabalhando com vacas mestiças, cruzadas, né, com pardas suíças cruzadas com zebu, em pastejo na época seca na Nicarágua. Eles relataram maior tempo de pastejo, ou seja, esses animais submetidos a áreas sombreadas pastejaram mais tempo, 44,3% contra 34,9%, e em áreas onde obteve-se a maior cobertura arbórea, demonstrando que nas horas mais quentes do dia, a presença de sombra ela reduz realmente o estresse térmico que esses animais possuem. Dessa forma, em locais onde a sombra ela não está presente, as vacas elas deixam de pastejar e pasta por um período de ócio, né? Vão estar ruminando. Já essas áreas sombreadas, as vacas elas vão passar mais tempo pastejando. Isso vai refletir lá na frente em maior produção de carne, de leite e por aí vai. E aí, nesse tipo de experimento, vocês podem constatar isso, que a produção média de leite foi 29%, ou seja, quase 30% superior ao obtido em pastejos sem que tivessem áreas sombreadas, demonstrando a importância da sombra no bem-estar animal e o reflexo que ela tem na produção. Em sistemas de LPF, constituídos por faixas arbóreas de 10 metros, né, onde trabalhou-se com eucalipto intercalado com acácia, implantadas a cada 30 metros em pastagem de braquiária decúmbio. Paciolo e colaboradores, eles identificaram maior ganho de peso em novilhas, por área e por animal, do que obtido em pastagem pura de braquiária decumbens, no período chuvoso, com ganhos aí de 647 gramas animal por dia, né? Em relação a 563 gramas por animal por dia na pastagem pura, ou seja, ganhos de quase 100 gramas de carne a mais por dia. Isso lá no final do sistema vai fazer uma diferença muito grande no ganho de peso deste animal. Trabalhos com o sistema silvopastoril desenvolvido em Minas, eles constataram, né, que dependendo da época do ano, avaliaram-se o período seco e o período chuvoso, é possível constatar que a massa seca da forragem, ela em algumas épocas, ela diminuiu em relação à época seca, mas no período chuvoso, elas se manteram ou maiores ou equivalentes às obtidas em áreas de braquiária solteira. Agora, um aspecto aí bastante interessante é que vocês constatam que a taxa de lotação obtida, ela praticamente é a mesma, ou seja, nós vamos ter basicamente a mesma taxa de lotação e os animais, eles são animais mais produtivos, uma vez que vão ser animais que vão passar mais tempo pastejando e que, consequentemente, irão realizar maior produção de leite, maior produção de carne, né? Demonstrando, portanto, a importância de utilizarmos esses sistemas integrados, principalmente na geração de sombra, gerando bem-estar animal para esses animais utilizados nesse tipo de sistema. E aqui com relação ao ganho de peso, né, é possível constatar que nas épocas de seca, basicamente o ganho foi igual ao obtido na braquiária solteira. Já na época chuvosa,
foi possível constatar que, com exceção do ano 2005-2006, né, /6, em todos os outros anos avaliados, o ganho de peso dessas novilhas que foram utilizadas nesse experimento foram superiores aos obtidos na utilização de braquiária solteira, demonstrando, portanto, que em sistemas sombreados bem dimensionados, com respeitando aquele limite de 20 a 30% de área sombreada, é possível obtermos uma maior produtividade daqueles animais, consequentemente tornando esses sistemas mais rentáveis e mais sustentáveis em relação a sistemas solteiros. Então, nós já vimos, né, a importância dos sistemas integrados, uma vez que são sistemas que alinham alta diversidade vegetal, né, que nós vamos estar trabalhando tanto com culturas agrícolas quanto com culturas forrageiras e o componente arbóreo, além de múltiplos usos, né? Nós podemos utilizar voltado para a produção animal, para a recuperação de pastagens, para a implantação de sistemas de plantio direto, para ganho de componentes arbóreos e por aí vai, proporcionando, portanto, benefícios econômicos, ambientais e sociais. E lembrando a importância de como esses sistemas são sistemas democráticos, né? São sistemas que podem ser trabalhados tanto por pequenos como médios e grandes produtores, ou seja, são sistemas altamente sustentáveis e que cada vez mais têm sido utilizados em nossas propriedades, uma vez que vem contribuindo e proporcionando esses benefícios econômicos, ambientais e sociais. E quais seriam esses principais benefícios? Vamos reforçar mais uma vez. Recuperação de pastagens degradadas, né? Nós já vimos que eles são técnicas que podem ser utilizadas para recuperar ou renovar uma área de pastagem. Possibilita maior infiltração da água das chuvas, uma vez que o solo ele está completamente coberto. A água vai bater ali, tende a se acumular e depois, posteriormente, infiltrar. Se tem uma maior infiltração de água das chuvas, vai ter uma maior retenção de água no solo, uma vez que as áreas cobertas da pastagem ela evita com que aquela água ela seja evaporada graças ao processo de evaporação. Ciclagem de nutrientes vai ser maior, a interação entre aquelas culturas vai fazer com que ocorra uma ciclagem de nutrientes muito maior naquele solo do que em áreas de cultivo em sistema de solteiro. Maior produção de forragem na entre-safra, né? Pode ser uma opção interessante, principalmente naquelas regiões onde no período de entre-safra o pessoal tende a deixar aquelas áreas paradas, né? Muito comum em região centro-oeste do país. Conforto térmico proporcionando bem-estar animal, né? Nós já vimos a importância da sombra trazendo conforto animal, ou seja, diminuindo o estresse térmico e o estresse ambiental. Diversificação de atividades na propriedade. Então, o produtor está menos sujeito à sazonalidade de mercado, uma vez que ele trabalha com diferentes componentes agrícolas. Pode ser que em alguma época do ano o preço do milho não esteja tão interessante, mas o preço da arroba do boi esteja interessante, ou o preço do metro cúbico de madeira, por aí vai. Então, o produtor está menos sujeito a essas sazonalidades de mercado que podem ocorrer aí ao longo do tempo com diferentes produtos agropecuários. Redução dos riscos climáticos e de mercado, né? São sistemas que tendem a reter maior quantidade de água, são sistemas mais estáveis do ponto de vista ambiental e menos sujeitos a essa questão de sazonalidade de mercado que eu acabei de falar. Consequentemente, vai gerar melhoria de renda e da qualidade de vida no meio rural. O produtor ele vai ter maior rentabilidade, consequentemente ele vai gerar maior, né, isso possibilita maior geração de emprego e, consequentemente, a qualidade de vida no meio rural vai ser melhor, evitando aspectos como, por exemplo, o êxodo rural, que é quando o homem do campo ele vai estar
saindo do campo para poder trabalhar nos grandes centros, nas grandes cidades. Redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Estima-se que aí de 30% até 80% dos gases que contribuem no efeito estufa podem ser reduzidos graças à utilização desse tipo de sistema. E sequestro de carbono da atmosfera, né? Que é obtido basicamente pelo fato de que o processo de fotossíntese, que é feito pelas plantas, ela realmente retira carbono da atmosfera na forma de CO2 para poder realizar o processo fotossintético. Consequentemente, ela reduz também aqueles gases que irão contribuir no efeito estufa do nosso planeta. Então, são sistemas realmente fantásticos e altamente sustentáveis. Então, tá aí, né, os benefícios para a gente poder constatar visualmente da ILPF. Por exemplo, para o solo, maior infiltração de água. É possível constatar que as raízes das plantas elas conseguem, né, penetrar em profundidades maiores, uma vez que a água ela consegue infiltrar em profundidades maiores. Na medida que as raízes elas se infiltram em maiores profundidades, elas conseguem também fazer com que as plantas elas estejam buscando água em maiores profundidades e evitando com que em períodos de seca essas plantas forrageiras elas possam sentir mais em relação a esses sistemas bem manejados. Com relação à velocidade de infiltração, né, como que a água realmente ela vai infiltrar em maior quantidade no solo. Aqui nós temos um experimento que trabalhou em 3 propriedades, né, no sítio Boa União, no sítio do produtor chamado Fábio e no sítio Liberato. E comparando pasto natural, ou seja, utilizado de maneira solteira, com pastos onde trabalhou com sistema de LP, né, de integração lavoura-pecuária, e integração lavoura-pecuária-floresta. Observem que a velocidade de infiltração em milímetros por hora, ela é extremamente maior em relação ao que ocorre em pastagens natural, demonstrando, portanto, a importância de trabalharmos com esse tipo de sistema. Os benefícios para a lavoura, áreas de árvores, elas podem ser utilizadas como quebra-vento, lembrando que os quebra-ventos eles são importantes, uma vez que eles reduzem a disseminação de pragas e doenças, eles aumentam a infiltração da água da chuva e, além disso, atuam na redução na perda de umidade do solo. Então, aí nós temos uma área onde plantou-se trigo associado com eucalipto e os eucaliptos atuando como quebra-vento. E os benefícios para a pecuária, né? Redução do estresse animal, consequentemente o animal menos estressado, ele vai aumentar a sua taxa de natalidade e vai aumentar a sua produção de carne e de leite, uma vez que a presença da sombra gera um conforto animal bastante interessante. E o sistemas de LPF como alternativa para mitigação de gases de efeito estufa, né? Nós já vimos a importância desses componentes que fazem parte desses sistemas na captação daqueles gases danosos para o efeito estufa. Então, por exemplo, sistemas intensivos com árvores de rápido crescimento, como eucalipto, no Brasil, geralmente elas tendem a fixar 5 toneladas de carbono por hectare ano, que são fixados principalmente ali na madeira, né, no tronco das árvores. Isso, para vocês terem ideia, equivale à neutralização por ano da emissão de metano de 13 bois adultos. Só o componente arbóreo, nesse caso é o eucalipto. E lembrando que a pastagem e a cultura agrícola, ela também realiza fotossíntese, porque elas são vegetais, né? Então, realmente, a fixação, né, o sequestro de carbono da atmosfera, ele é muito alto e dinamizado nesses tipos de sistemas. Recentemente, o governo tem lançado um programa chamado Programa ABC, que incentiva a adoção de tecnologia com capacidade de mitigar emissões de gases de efeito estufa.
e dentro dessas tecnologias estão os sistemas de LPF. Então já é possível obter financiamentos graças a esse programa BC para que você possa implantar esses tipos de sistemas dentro das suas propriedades. Então, hoje em dia já existem várias linhas de fomento que incentivam a adoção desses sistemas de LPF, consequentemente favorecendo com que o produtor ele possa cada vez mais estar implantando esses tipos de sistemas dentro da sua propriedade. E os benefícios econômicos e sociais, que nós já falamos muito, né? Maior disponibilidade de renda na propriedade, menor impacto das flutuações de mercado, são questões muito importantes, né? Ora um produto está com valor alto, ora o produto está com valor baixo, você fica menos sujeito a essa sazonalidade, essa variação, maior oferta de emprego e diminuição do êxodo rural. Aqui nós temos dados econômicos, né, de algumas propriedades, demonstrando, portanto, que a rentabilidade ela é bastante interessante. Lógico que são dados de 2009, né? O real ele já sofreu algumas desvalorizações ou algumas valorizações. Lógico que esses dados hoje em dia eles podem variar, mas o interessante é a gente ressaltar realmente o saldo positivo da utilização desse tipo de sistemas. Né? Ao longo do tempo é possível constatar que eles são sistemas muito mais interessantes e rentáveis do ponto de vista econômico. E aqui também trabalhando, né, em um período de 7 anos, onde é possível constatar também uma rentabilidade muito interessante. Bom, as considerações finais a respeito do nosso mini curso. Nós vimos que os sistemas de LPF eles são uma alternativa viável e ecológica, capaz de capitalizar o pequeno, e o médio e o grande produtor, tornando-o mais competitivo em uma disputa mais justa pelo mercado agropecuário. Isso é um aspecto muito importante. O pequeno e o médio eles se tornam mais competitivos em relação ao grande. E um aspecto importante que nós vimos, antes de qualquer tomada de decisão de implantação de um novo sistema de produção, devemos estar atentos a alguns aspectos. Se inteirar do assunto, procurar estudar a respeito do assunto, visitar áreas onde esses sistemas já estão instalados, consultar técnicos da pesquisa e da extensão que trabalham com esse tipo de sistema e planejar a instalação do sistema de acordo com as características de cada propriedade e região, respeitando as características edafoclimáticas e também mercadológicas. Nós vimos que quando bem manejados, esses sistemas podem se tornar eficientes em condições geograficamente distintas, gerando renda, emprego, benefícios ambientais, o que torna essa tecnologia uma importante alternativa para a sustentabilidade da atividade rural. E aí fica a mensagem para vocês, né? Onde o solo ele não é uma herança que recebemos dos nossos pais, mas sim um patrimônio que tomamos emprestado dos nossos filhos. Tá aí uma definição importante que o Brau deixou para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do mini curso, espero que ele tenha sido útil para vocês. E lembrando que qualquer dúvida relacionada ao mini curso, a esse assunto, vocês podem estar entrando em contato comigo. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.